Abramos as nossas Bíblias, Provérbios, capítulo 22, o versículo 6. Capítulo 22 de Provérbios, apenas o versículo 6, que diz o texto: Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Vamos ler juntos? Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Deus nos abençoe. Nós temos compartilhado nas últimas semanas a tentativa de responder uma pergunta: como viveremos? É possível vivermos piedosamente numa sociedade tão impiedosa? Temos feito reflexões a esse respeito. Nós vamos continuar com essa reflexão, conversando mais propriamente sobre o papel dos pais em relação aos seus filhos. A ideia nessa noite é conversarmos um pouquinho sobre o nosso papel de forjar os filhos pelo Evangelho. Mas para isso quero começar contando uma breve experiência. Lá em casa, de vez em quando, eu me aventuro em ser um marceneiro inexperiente e de gambiarra no popular. Eu não sei, eu não tenho as técnicas, eu não tenho as ferramentas adequadas, mas às vezes chega a solicitação de um serviço lá em casa, minha amada esposa, e quem já foi lá em casa já deve ter visto algum desses serviços. É um quadro cortado, é um sofá de pallet, é uma mesa improvisada, é alguma coisa mais artesanal. E eu tento, mas como eu disse, eu não tenho os recursos técnicos, eu sou leigo no assunto e nunca nem vi alguém que sabe fazer fazendo de perto. Eu só, para descansar, eu costumo colocar a mão mesmo na madeira e lixar e machucar as mãos, cortar e sai. Então, tem alguns móveis lá em casa que foram feitos por esse marceneiro aqui. Dá para sentar, ninguém vai cair. Dá para sentar. Mas é cheio de defeito. É torto. Tem um lugar que eu bati o prego entrou torto e não consegui tirar o prego, ele ficou lá. Tem hora que é o parafuso que não entrou como deveria e eu tirei e ficou o buraco. Tá lá. Né? A pintura, e alguns eu pintei, a pintura não ficou lá, essas coisas, tirou toda a beleza da madeira, mas ficou lá, funciona, o móvel a gente usa, resolve os nossos problemas, mas para deixá-lo com uma cara mais profissional, um marceneiro profissional teria muito trabalho. Então ele teria que talvez lixar tudo de novo, talvez cortar algumas outras partes para cortar mais reto. Enfim, o trabalho que ele teria era um trabalho muito grande para deixar aqueles móveis ou os projetos de móveis que eu tentei fazer lá em casa um pouco melhor. Então, esse marceneiro profissional, na minha visão não profissional, ele teria que fazer quase um milagre para deixar o negócio bom de novo. Porque já está pronto, estou usando. E se for olhar de perto, é cheio de marcas, cheio de defeitinhos, e a culpa foi minha, eu que fiz os móveis como são. Quando nós pensamos na educação de crianças, adolescentes e até mesmo de jovens mais novos, nós sabemos que eles passam por uma fase de formação, eles recebem muita informação, eles são educados e nessa fase da vida deles, toda essa carga de informação recebida, toda a educação dada, seja a educação familiar ou a educação escolar ou qualquer tipo de educação que ele passe, qualquer pessoa que surja ele como um mestre na sua vida ensinando, isso que é passado para essa turma, nessa faixa etária, costuma deixar muitas marcas em sua vida adulta.
Algumas lições que são aprendidas nesse período, elas só conseguem ser substituídas na vida do indivíduo adulto quando o Criador da vida, o Criador de todas as coisas, pega aquele indivíduo formado, cheio de defeitos, cheio de buracos, cheio de prego no lugar errado, e por um milagre do Criador, uma ação sobrenatural, ele então endireita a vida do indivíduo. Então, nós sabemos que Deus tem poder para isso. E Ele costuma fazer isso muitas vezes, em uma transformação espiritual, que, a partir do momento que Ele inicia essa transformação, num processo chamado de santificação, esse indivíduo vai sendo moldado agora pelo Espírito Santo. E aquelas marcas, às vezes, negativas deixadas de sua educação, da criação que recebeu, das más influências, aos poucos o Espírito Santo vai dando uma lixadinha, passando um verniz novo, talvez uma tinta, uma cola, para deixar o indivíduo perfeito para entrar no céu. Mas nós sabemos e nós não podemos negar que nós não temos, talvez, a noção do peso que é a educação sobre a vida daqueles que estão nessa fase de formação. Pequenos, do adolescente, do jovem ainda um pouco mais novo, quando ainda não adquiriu uma independência. Nós não temos muita noção dessa força na educação que diz respeito da formação do indivíduo. Nós vemos aqui, para começarmos hoje a nossa conversa, um dos textos da Bíblia mais conhecidos sobre família. Geralmente é usado para falar de família. E geralmente é usado para falar da criação de filhos. Geralmente. Então, o Provérbios 22, versículo 6, é muitíssimo conhecido. Mas talvez também seja um dos textos mais mal compreendidos da Escritura. Embora seja muito utilizado no aspecto da criação de filhos, ele é muito mal compreendido. E acaba, por essa má compreensão, gerando grandes frustrações na vida dos pais, que se deparam, às vezes, com o seu sofá de pallet todo marcado, e ele fez parte da formação desse pallet, e ele fica frustrado porque está todo marcado e a culpa é minha. O que eu fiz? O que eu deixei de fazer? E acaba tendo um peso muito grande sobre si, pelo fato, muitas vezes, de não compreender como deveria compreender o que esse texto significa. Sabemos que um texto, para ser compreendido, não basta ele ser famoso, porque esse é muito conhecido, famoso, textos famosos da Bíblia. Mas esse, a gente talvez não entenda muito o que ele significa. Então, pais que interpretam esse texto errado acabam tendo grandes frustrações quando seus filhos crescem e se tornam adultos, e muitas vezes adultos que não estão mais na igreja. Adultos que se rebelaram contra o Senhor. E aí eles olham para esse texto e dizem, mas não está escrito aqui que se eu ensinar o meu filho no caminho, ele não vai se desviar. Eu ensinei no caminho. Eu trouxe na igreja. Eu fiz culto doméstico. No entanto, meu filho não está aqui. E acaba gerando frustração. Texto mal compreendido. Em primeiro lugar, quando nós pensamos na interpretação bíblica, nós devemos levar em consideração vários pontos. Primeiro de todos, que nós nunca formulamos uma teologia com um versículo só. A gente não faz teologia com um versículo. A própria Bíblia interpreta a Bíblia. Então, a gente pega um versículo e analisa os textos mais próximos, analisa o que é o livro, quando sabemos quem é o autor, qual é o contexto, e outros livros, é assim que a gente faz teologia. Mas eu quero citar de maneira bem rápida aqui, para os irmãos compreenderem como o processo de interpretação ele é importante, e ele é necessário para nós, e acessível a nós. Quando a gente olha para um texto como esse, algumas considerações a gente tem que levar em conta. Um deles é o estilo literário. Qual é o estilo literário do livro chamado de Provérbios?
Qual é? Dentro das categorias da Bíblia que nós estamos estudando na escola dominical, o livro de Provérbios está numa categoria. Qual é essa categoria? Sapiencial. É um livro de sabedoria. Ele está junto com uma outra categoria de poéticos. Então, quando a gente lê um texto na Bíblia, é bom que a gente tente identificar que tipo de texto é esse. Se trata de um texto poético, é uma profecia, o texto é uma narrativa histórica. Outro ponto importante, a própria linguagem. A linguagem é uma linguagem legal, é sobre lei. Então, nós estamos lendo uma lei descrita. Quando nós lemos um texto, é isso. Nós devemos pensar em vários fatores. Se o texto, por exemplo, se trata de uma promessa, é uma promessa de Deus. Deus está fazendo uma promessa no texto que eu estou lendo. É uma lei, é uma ordem que Deus está dando, é um princípio. Então, existem vários pontos importantes para nós. Quando a gente está diante de um texto, para a gente compreender melhor o texto e não ter uma interpretação ruim, que pode nos levar a atos ruins, a ter consequências desagradáveis mesmo. Então, nós precisamos identificar também se há alguma figura de linguagem no texto. O autor está sendo irônico nas palavras? Ele está exagerando? É hipérbole? O que é que ele está fazendo? Algumas figuras de linguagem, isso é importante. Também tentar, na medida do possível, saber quem disse o que eu estou lendo. O profeta? Que profeta é esse? Foi um rei? Que rei é esse? Foi um apóstolo? Qual apóstolo? Todos esses dados, eles não são difíceis, até mesmo para aqueles que não têm a formação teológica. Uma leitura não seja superficial, a gente consegue identificar o estilo literário, o autor, nem sempre vamos saber o autor, mas algumas vezes vamos saber o autor. Essas informações a gente consegue ter, mesmo não tendo uma formação teológica. Não é difícil isso. Por isso que é importante a gente ter conhecimento. O livro de Provérbios é um texto que contém várias palavras de sabedoria. Por isso que ele está na Bíblia dentro de uma categoria de livro sapiencial, livro de sabedoria. Isso quer dizer que o livro de Provérbios trata de princípios para a vida. É disso que o livro de Provérbios trata. Princípios para a gente viver melhor neste mundo. O livro de Provérbios não é um livro de promessas. Não é um livro de profecias. Não é uma narrativa histórica. E nem mesmo poesia. São várias expressões, frases, palavras de sabedoria. Frases que causam um despertar naqueles que ouvem a leitura ou naqueles que com seus próprios olhos fazem a leitura. Então, o livro de Provérbios é esse livro que trata basicamente de princípios. E quando a gente pensa no que é promessa e no que é princípio, são coisas diferentes. Por exemplo, seguir um princípio não quer dizer que nós teremos sucesso garantido ao seguirmos um princípio. Agora, se é uma promessa de Deus, é diferente. Se Deus foi quem fez uma promessa, nós temos uma certeza de que o sucesso é garantido. Tá certo? Então, princípio é diferente de promessa. A promessa, ela é diferente, pois que se Deus fez, vai cumprir. Ponto. E a gente pode tranquilamente esperar. Pode demorar ou não, mas se foi Deus que prometeu, ele vai cumprir. E por que nós não podemos encarar provérbios como promessas? O próprio nome do livro já te tira completamente essa possibilidade. O nome Provérbios já aponta para nós que se trata de palavras de sabedoria ditas por homens sábios. Não foi apenas Salomão que escreveu Provérbios, outros autores também participaram dessa coletânea, em algum momento isso foi reunido em um livro. Então, Provérbios são essas frases de sabedoria que vão apresentar
lições para a vida, vários aspectos da vida, seja do trabalho, de relacionamento matrimonial, da vida do casal, de pai para filho, da maneira como eu lido com os meus negócios. Então, o livro de Provérbios ele é vasto. Tem muita coisa aqui nesse texto, desse livro, que apresenta para a gente essas expressões de sabedoria que vão ajudar a gente nas tomadas de decisões, vão ajudar a gente nessa caminhada da vida. Por exemplo, não existe apenas os provérbios daqui. Várias culturas também têm os seus provérbios. Talvez você já tenha ouvido falar de provérbios chineses, provérbios indianos, tem nas culturas de pessoas sábias que deixaram registrado algumas palavras, e geralmente são palavras que a gente tem que ler com um pouco mais de concentração para entender o que está por trás daqueles ditos. Mas nós sabemos que o livro de Provérbios, então, é um livro que, como palavra, foi uma palavra inspirada por Deus. Então, quando nós estamos lendo o livro de Provérbios, nós estamos ouvindo a voz de Deus. E ao ler o livro de Provérbios, por serem palavras inspiradas, nós temos certeza de que o Senhor tem a nos ensinar, mas não se trata de promessas. Ele está dando orientações gerais sobre como nós vamos viver muito melhor aqui neste mundo, com tantas coisas que nós vamos ter que experimentar. Vou dar aqui 3 exemplos de 3 provérbios que estão aqui no livro, que apresentam para nós essa ideia de princípios. Capítulo 3, versículo 1 e 2 diz assim: Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarás anos de vida e paz. Quantas pessoas você conhece que morreram novinhos e que eram tementes ao Senhor, fiéis ao Senhor, guardavam os mandamentos do Senhor, viviam uma vida de piedade e os dias foram bem curtinhos? Muitas, né? Não vou entrar aqui nos méritos, como, por exemplo, nós temos um próprio mandamento de Deus, que é seguido de promessa: honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os seus dias. É uma outra abordagem, mas aqui apenas para exemplificar que o fato de eu viver uma vida temente a Deus, não, o princípio é, você vai viver assim, vai seguir os meus ensinamentos e eu vou aumentar os seus dias. Isso é um princípio. Viver contrário a isso, uma vida de rebeldia a Deus, na prática do pecado, a gente vai vendo a história de muitas pessoas que vivem essa vida que morrem cedo, que entram para a vida do crime, pegam doenças sexualmente transmissíveis, entre outras coisas. Um outro exemplo, para ficar mais claro, também dentro do livro de Provérbios, capítulo 9, versículo 4. O que trabalha com a mão remissa empobrece, mas a mão dos diligentes vem a riqueza. Você que trabalha aqui, você se considera preguiçoso? É alguém que pega firme no seu trabalho? Pega firme. Quem é rico, levanta a mão. Mas não é isso que o provérbio está dizendo? Aquele que pega firme, aquele que não é relapso, aquele que é diligente no trabalho. É daí que vem a riqueza. Está rico, irmão? Veja, é um princípio. Porque é daí que vem a riqueza mesmo. De modo geral, não sendo por herança, essas coisas todas, é com o trabalho. E o princípio bíblico é esse. Se você quer prosperidade financeira, então trabalhe muito bem. Leve a sério. Um último exemplo, Provérbios 15, 1. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. O que isso significa na prática numa discussão? Tem alguém falando alto com você. O que é que o provérbio está te ensinando? Fale brandamente. Dependendo do estresse do outro, vai aumentar ainda mais o estresse, porque você não está nervoso igual. Mas não está escrito aqui que a resposta branda vai desviar o furor? Em alguns casos, não vai desviar o furor. Isso não é promessa. Mas é um princípio para a nossa vida. Numa discussão, tenha um tom mais baixo, a palavra mais branda. Não fale no mesmo volume de voz.
porque a resposta branda vai desviar o furor. Mas se você falar no mesmo tom de voz, ainda vai ser suscitado. Então, apenas para exemplificar, existem outros, para mostrar que o livro de Provérbios é um livro de princípios, não promessas. Então, nós vamos olhar para o livro de Provérbios, saber que são palavras inspiradas por Deus e, portanto, úteis para a nossa vida. Então, nós vamos ler o livro de Provérbios, nós vamos aprender a partir de Provérbios e aprender muito. O texto que nós escolhemos para começarmos a nossa reflexão, ele não pode ser encarado como uma promessa, por todas as razões que eu já disse. Então, como é que eu encaro o texto de Provérbios 22, o versículo 6, que é tão famoso? Eu encaro como um princípio espiritual. E há algumas importantes lições que eu preciso aprender a partir da interpretação desse único versículo que é um provérbio. O provérbio é: ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Primeira coisa que você precisa saber sobre esse texto: ele não é soteriológico. Sabe o que significa isso? Ele não é sobre salvação. Não é sobre isso o texto. O texto não está falando sobre salvação da alma, de ir para o céu ou de ir para o inferno. O livro de Provérbios, como todas as escrituras, vai apontar para Cristo, é o que nós temos falado na escola dominical. Toda a escritura vai apontar para Cristo. Cristo é essa sabedoria no livro de Provérbios. Ele é essa sabedoria quase personificada aqui quando a gente lê o texto de Provérbios. Nesse livro, nós vamos perceber que por essa sabedoria, por Cristo, nós vamos receber todas as bênçãos que ele se propõe a nos dar. Então, quando você vai ler o livro de Provérbios e vai buscar sabedoria, vai se encher de sabedoria, dê ouvido à sabedoria, nós estamos olhando para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Tem uma relação íntima com sabedoria, tem uma relação íntima com Jesus Cristo, que vocês vão experimentar dos benefícios que o livro está falando aqui. E são vários benefícios, e nós não estamos falando de salvação. Então, esse texto, como o livro de Provérbios, tem muito mais a ver em como é a vida do salvo do que como obter a salvação. Como é a vida do salvo? Porque em vários momentos o provérbio vai fazer uma comparação. O que o livro dos Salmos, que é poesia, também faz muito. O que a própria Bíblia, em vários momentos, também se propõe a fazer. Quando nós estudamos a Bíblia como uma história única, uma grande história, um único enredo, nós sabemos que se trata de Cristo, aponta para Cristo, mas nós sabemos lá em Gênesis 3,15, texto clássico que nos ajuda a compreender esse grande enredo, e a palavra de Deus é que vai sempre haver a descendência da mulher e a descendência da serpente. Então, o tempo todo na Bíblia, nós vamos ver povos diferentes um do outro, e são rivais, o tempo todo assim. No livro de Provérbios, nós vamos ver justos e outras expressões semelhantes, comparado com os loucos, nécios e outras expressões semelhantes. Então, quando nós nos deparamos com esse texto, Provérbios 22, versículo 6, tem mais a ver com como o salvo se porta em relação ao assunto que ele está tratando aqui. O que eu estou dizendo é que o texto não está ensinando que se você levar o seu filho à igreja regularmente, se você fizer o culto doméstico na sua casa diariamente, entre outras coisas, ele, quando for velho, não vai se desviar do caminho. Não é disso que o texto está falando. Porque a mensagem desse texto de Provérbios aqui, como de modo geral, não tem essa característica soterológica sobre salvação da alma. Não é isso que o texto está dizendo. Se nós seguirmos essa linha de raciocínio, se você olhar para o capítulo 22, versículo 6, esse provérbio, ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho jamais se desverá dele. Se você olhar para esse texto nessa perspectiva, nós vamos entrar em um caminho muito perigoso.
aqui, ó, cheira a heresia. Porque se você achar que a maneira como você vai ensinar a criança vai definir o seu desvio ou não, eu estou diante de um tanto de Salvador aqui. A salvação não está na educação dos filhos. A educação não é redentiva nesse aspecto. Então, se eu olhar esse texto dessa maneira que eu estou dizendo, como um texto de salvação, porque se eu criar meu menino na igreja e tal, ele nunca vai se desviar, então Deus está dando esse poder a nós de salvar os nossos filhos pela correta educação deles, uma educação espiritual. Então, pense nisso. Esse provérbio não é sobre salvação. Não caia nesse erro, porque senão você vai entrar num grande problema. Nós cremos que salvação é simplesmente pela graça, os méritos de Cristo. Nós cremos em Jesus e até essa fé, para crermos, é o Espírito Santo que nos dá essa fé salvadora. Não cremos na salvação pela educação dos nossos filhos. Então, não olhe por esse texto assim, não é sobre salvação. Segundo lugar, esse provérbio não é sobre criança. O que a gente só usa para criança. Vai falar palestra de pais, é só para criança. Não é sobre criança apenas. A palavra traduzida aqui, por ensina a criança, no original, ela não diz respeito à faixa etária. Não diz respeito à idade. 2, 5, 6, 15 anos. Não diz respeito a isso. A palavra no original, ela pode ser para criança, o termo adolescente é do nosso tempo, mas uma criança um pouco mais velha, que chamamos de adolescente, ou até mesmo um jovem, ela pode ser usada nesse grupo maior de pessoas, com faixas etárias que podem variar aí de 1, 2, 3, 4, até, sei lá, 18, 20 anos, talvez até mais. Então, a palavra no seu original, ela não diz respeito à faixa etária. O que ela significa? O sentido do termo traduzido por criança aqui é de alguém que está numa fase de formação. E, como tal, depende de uma autoridade. Depende de alguém sobre ele. É alguém que está debaixo, então, dessa autoridade, sendo moldado, forjado. Vou dar alguns exemplos da mesma palavra sendo utilizada em outros textos da Bíblia, para vocês verem que não se trata de criança apenas. 1 Samuel, capítulo 2, versículo 18. Samuel ministrava perante o Senhor, sendo ainda menino. É a mesma palavra menino aqui, traduzido por menino. Samuel era novo. Qual a idade dele? Não sei. E aí alguns estudiosos vão chutar várias possibilidades. Mas era um pré-adolescente, uma criança um pouco mais crescidinha, porque ele já estava aprendendo algumas coisas ligadas à religião, ao culto, e aprendia com Eli, que não era o seu pai. Lembra? Samuel era filho de quem? De Ana. E Ana então dedicou Samuel ao Senhor, porque foi obra de um milagre o nascimento dessa criança. Então, ele assume essa responsabilidade e quando Samuel chega, ele não era um recém-nascido, um bebê, ele já era um pouco mais crescidinho. Então, nós temos esse texto de Samuel, menino, ministrando perante o Senhor. Temos também no capítulo 3, versículo 1, mesmo Samuel, aí mudou a palavra. O jovem Samuel servia ao Senhor perante Eli. Já passou um tempo da vida dele, não muitos anos, mas já passou um tempinho. Até o tradutor já interpreta, já coloca o jovem, porque já se trata de um menino mais crescido, a mesma palavra aqui, jovem. Temos ainda um outro exemplo saindo de Samuel, e aí agora a gente tem até a idade, em Gênesis, tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com seus irmãos, sendo ainda jovem, essa palavra. Gênesis 37, 1, um rapaz de 17 anos sendo chamado de jovem, a mesma palavra. Então não é uma criança.
já é, na nossa linguagem aqui, popular, mais moderna, um adolescente. Outro exemplo, 1 Samuel 17:33, agora a respeito de Davi. Saul se dirige a Davi naquela tentativa de Davi convencer Saul que ele lutaria contra Golias. Então, o texto diz no capítulo 17, versículo 33: contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda muito moço. A mesma palavra. Então, quando nós vamos voltar aqui para o texto de Provérbios, ensina a criança, então o tradutor colocou criança, mas o texto não é apenas sobre criança. Pode ser criança, adolescente e até um jovem. Qual é o sentido do texto? É alguém que está em formação. E nós sabemos que esse período de formação pode durar vários e vários anos. E dependendo da pessoa, até alguém mais velho continua nessa mesma fase de formação. Então, o texto não é sobre criança. Isso quer dizer que nós não podemos reduzir o significado do provérbio aqui à educação de filhos pequenos. Não é isso. Não é disso que o texto está falando. Qual é o terceiro elemento importante para a nossa compreensão aqui? Esse provérbio não é sobre fazer o que é certo. Aproveitando o gancho do irmão Volt, do exemplo que ele deu, do lado positivo, e ele também citou um lado negativo. Esse provérbio não é sobre fazer o que é certo. Porque nós temos a tendência de pensar que esse texto está dizendo que se ensinarmos o correto caminho à criança, e ela vai aprender, ela jamais vai se desviar dele. Então, se eu ensinar aquilo que é certo, a criança ela vai crescer e ainda quando for mais velha, ela não vai desviar dele. Não, não é isso. Não é sobre necessariamente ensinar o que é certo. Qual é a instrução que tem sido dada ao filho? Essa é uma pergunta importante. Qual é o caminho que está sendo ensinado? É nesse caminho. Mas qual o caminho que está sendo ensinado essa criança, esse adolescente, esse jovem? Independentemente de ser no caminho, e esse caminho está conectado às verdades da Escritura, independente se esse caminho for um caminho de ensinos bons, honestos, virtudes, coisas assim, ou mesmo se for ruim, um caminho no ateísmo, distante da Escritura, coisas desonestas, independente de qual for. O texto está ensinando o seguinte: ainda quando for velho, se impregnou, se enraizou, vai ser difícil largar. E não é só sobre coisas boas. Quando nós ensinamos coisas ruins, essas coisas ruins, elas são difíceis de serem abandonadas quando o indivíduo for velho. Isso é um princípio, que a gente só olha para o lado positivo. Mas é tão forte a educação, é tão forte, é tão pesado isso, é tão importante, que quando a gente educa mal, as marcas da madeira, elas serão vistas e é difícil corrigir depois. A ideia é como se fosse raízes profundas, que vai ser difícil arrancar aquela planta, porque ficou profunda demais. O ensino, então, do provérbio aqui, é sobre a força da educação, quando ela for bem aplicada, seja para o bem ou seja para o mal. Aí não importa se é cristã, se é muçulmana, não importa. Não importa qual é o caminho, ou em qual caminho você está instruindo. Se ela for bem realizada, vai ser difícil arrancar. Se eu crio a criança para o mal, num ambiente do crime mesmo, de tráfico de droga, ela se enraizar no coração. Quando for adulto, e até antes de ser adulto, vai ser difícil essa pessoa adulta, ou um jovem adulto, largar. Então, se nós ensinarmos vícios, maus hábitos, ainda quando for velho, não se desviará dele. Então, o provérbio não é sobre apenas coisas certas.
também vale a aplicação dele para aquilo que é o errado. Se enraizar, se eu ensinei errado, vai ser difícil largar. Um outro ponto importante pensarmos que esse provérbio não se resume ao papel dos pais. Se sua Bíblia estiver aberta, olhe para sua Bíblia, eu vou ler o texto de novo. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e ainda quando for velho, não se desviará dele. Onde está escrito que é o pai aqui? Como? A estultícia está ligada ao coração da criança, mas a vara da disciplina afastará dela. Mas onde está o pai aqui? Não tem, percebe? É claro, aí nós vamos falar de interpretação. Quando a gente vê o livro de Provérbios, nós estamos no livro de Provérbios, se você quiser voltar para o capítulo 1, o versículo 8, tem uma informação importante. Filho meu, ouve o ensino de teu pai, não deixes a instrução de tua mãe. Vamos passar um pouco mais para frente, capítulo 4, versículo 1. Ouvi, filhos, a instrução do pai, e estai atentos para conhecerdes o entendimento. De modo geral, dentro de um princípio do livro de Provérbios, o ensinar a criança tem como... nós fizemos uma abordagem disso um tempo atrás. A esfera principal é da família. A educação é responsabilidade da família, pai e mãe. Isso dentro do próprio livro de Provérbios. Quando nós olhamos o texto pelo texto, 22, versículo 6, qual é o sujeito aqui? Quem está ensinando? Não está escrito. Quem está ensinando? Claro que nós reconhecemos que primariamente são os pais, mas não são apenas eles, porque nós sabemos que qualquer instituição, qualquer pessoa que se coloca como mestre de alguém, essa pessoa está ensinando algo, independente se é pai ou não. Talvez aí seja o grande alerta que a gente deve ter e a gente não costuma ter. Quem tem ensinado os nossos filhos além da gente? Os lugares que os seus filhos frequentam, sejam crianças, adolescentes, jovens, quem tem ensinado? Que eles têm consumido? Eles fazem... aqui a gente tem um projeto de karatê. Eles fazem karatê. Quem é o professor deles? Eu já dei aula de violão, embora não seja um tocador de violão. Mas eu sozinho fiz um projeto numa igreja uma vez, lá em Virgolândia, e eu ficava assustadíssimo em Virgolândia. Como os pais tinham coragem de soltar as crianças de 5, 6, 7 anos, meninos e meninas, numa igreja com alguém que eles nem nunca conversaram, que era eu. Quem era eu? Dava aula de violão. Quem sou eu? Os pais não estavam nem aí. Eu lembro de um dia, eu fui comprar verdura e legumes, um sacolão, e aí eu fui intimado, né, com o pai de uma criança, assim, você que é o professor de violão da minha filha? Eu falei assim, senhor, sou eu. Que negócio é esse de dar aula de graça? Não tem nada na cidade, estou oferecendo alguma coisa na cidade. Muito bom, obrigado. E ficou por isso mesmo. Eu achava um absurdo. Os pais não iam lá, não iam ver. E se eu fosse uma pessoa lá? E se eu estivesse com más intenções com aquelas crianças? É claro que eu não ficava sozinho, era aula com um grupo, e como eu vi o cenário que criou, eu chamei um rapaz da igreja para vir dar aula comigo e ser meu ajudante. Ele não sabia tocar não, mas ele sabia afinar, que eu ensinei, afinar e trocar corda. Então, quem é que ensina o seu filho? Porque o texto diz, ensina a criança no caminho que deve andar, e quando for velho não se desviará dele. É função nossa, dos pais. Mas não se engane. Outras pessoas assumem esse lugar
de mestre na vida dos nossos filhos, outras pessoas. Então, o que ele tem aprendido? Qual o conteúdo da instrução? Uma vez que, nós temos isso, né? Que é a mensagem do provérbio. Uma vez que esse conteúdo ele entra, ele cria raízes, o texto diz, não se desviará dele. Não vai abandonar esses princípios agora estabelecidos. Usando a palavra que fizemos definições nas semanas anteriores, não vai mudar a cosmovisão estabelecida dessa criança que cresceu. Isso é sério. Bom, agora que a gente tem um pouquinho melhor, um pouco mais de noção do que o que não significa esse provérbio, eu disse o que não significa o texto. A gente sair, não correr o risco de errar, como muitas vezes a gente errou, nós podemos avançar um pouco mais para a gente extrair, então, algumas lições principais desse texto aqui. Como viveremos? Essa é a pergunta que nós temos feito. Então, uma das respostas é forjando os nossos filhos pelo Evangelho. Uma maneira da gente viver e preparar os nossos agora, para quando eles forem adultos, eles se prepararem outros para serem adultos e esses filhos continuar até Jesus Cristo voltar. Então, essa é a pergunta e a resposta que nós queremos dar aqui, começar a dar aqui nessa noite. Então, vamos começar aqui pensando um pouquinho, sem aprofundar demais, no conceito de educação. Então, para começar a aprofundar no conceito de educação, nós vamos continuar no texto de Provérbios 22, versículo 6, pegando aqui a palavra que foi traduzida por ensina. Algumas versões da Bíblia traduziram como instrui, ensinar ou instruir. Não se trata de uma instrução ou ensino formal, intelectual, de dar um conteúdo de regras para criança, adolescente e jovem, para que ele aprenda sim, senhor, sim, senhor, sim, senhor, e agora tchau. Não é o que significa a palavra traduzida aqui por ensinar. Literalmente significa dedicar, consagrar, inaugurar ou iniciar alguém em um caminho. Isso nos leva a uma definição conceitual. Ensinar aqui é muito mais do que transmitir conteúdo. É colocar alguém em uma direção da vida. É o que significa ensinar. Não estou transmitindo conteúdo. Eu estou colocando alguém em uma direção para viver. Sim? Sim. É a força que nós temos em contribuir ou destruir tudo. Contribuir com alguma coisa ou arrasar com tudo. O texto, então, a palavra ensinar, literalmente é isso. Esse é o conceito de colocar alguém em direção da vida. Essa mesma palavra, para vocês terem uma ideia do sentido, foi usada em 1 Reis, capítulo 8, 63, que diz assim: assim o rei e todos os filhos de Israel consagraram, é a mesma palavra, consagraram a casa do Senhor. O que estava acontecendo aqui? Terminou-se a construção do templo, sob a liderança de Salomão, rei da época, termina. Então foi feita uma solenidade para inaugurar um sacrifício assim de muitos animais. Foi uma festa grandiosa. E o texto então diz para as pessoas dedicarem aquele lugar que foi separado para o Senhor. Consagraram esse lugar para o Senhor. É a mesma palavra para o texto aqui, ensinar. A mesma palavra traduzida de uma forma diferente. Isso nos leva, então, a uma conclusão muito simples, que pensando na educação, usando aqui esse termo, esse ensino, essa instrução, é consagrar, é dedicar a vida da criança, do adolescente, do jovem a um caminho. Eu vou pegar e vou dedicar esse menino aqui. Isso é o ensinar no caminho. Eu estou dando uma direção para ele. É para cá que nós iremos, não é tipo, vai, tchau.
Nós iremos por aqui. É essa a ideia do termo traduzido por ensina a criança aqui no texto. Então, é ensinar ou iniciar esse jovem, esse adolescente, essa criança em uma trajetória. Em outras palavras, é formar hábitos, dar direção. Quando a gente vai lá para o Novo Testamento, existe uma outra palavra usada na língua grega, que não é a mesma aqui, mas elas têm uma conexão muito forte conceitual, muito forte. A palavra é paideia, que é um termo grego que significa formação, disciplina, treinamento integral. Foi usado por Paulo em Efésios 6:4. Criai-os na disciplina, e essa disciplina que é essa tal da paideia aqui. Então, esse termo é um termo já num outro contexto histórico, de uma outra cultura, era uma outra língua, que trazia a ideia de uma formação integral. Não era particularizado, era formar o indivíduo como um todo, prepará-lo para a sociedade. Então, a palavra de Paulo aos pais é crie-os integralmente, para que eles estejam preparados para serem homens na sociedade, mulheres na sociedade. Então, é o cultivo, algumas pessoas chamam dessa paideia, esse processo de cultivar as virtudes na vida da pessoa que a gente está educando. Então, essas duas expressões, traduzida aqui por disciplina em Efésios e traduzida aqui por ensina em Provérbios 22, que é o texto da nossa reflexão hoje, elas apontam para o mesmo alvo. As duas expressões é uma intencionalidade da formação na vida de alguém. Nós temos a intenção de formar alguém, de direcionar. E é integral a pessoa, é toda a pessoa, não é só um pedacinho dela. Nós vamos trabalhar muito, nós vamos em vários momentos, porque não é só o agora, mas é ao longo da vida. A palavra traduzida por ensina, então, é uma espécie de inauguração. Eu vou trazer você para cá e a gente vai por aqui. A ideia é, estaremos juntos até o final. Vou completar isso. Vamos completar essa obra. Isso é a educação. Nós começamos a ensinar no caminho e nós não paramos no meio do caminho. A gente começa e não desiste. Eu vou ensinar a criança no caminho. A ideia. Vou criar os meus filhos na disciplina. Eu não termino. Eu não acabo. Eu sigo em frente até o final de tudo. Esse provérbio, então, traz uma mensagem simples para nós. Qual a mensagem? Consagre aquele que está na fase de dependência e formação a um caminho bem estabelecido. Consagre neste caminho. Dirija a vida dele, para que quando ele crescer, ele não venha se desviar. E aí, o aspecto positivo. Nós estamos falando de crentes, nós somos crentes. Temos a palavra de Deus, então nós vamos ensinar neste caminho, na cosmovisão cristã, nós tratamos aqui recentemente. Ou seja, nós precisamos levar a sério o poder da educação, que ela vai trazer implicações sérias na vida futura daquele que nós estamos dedicando um tempo para educar. Então, nós conseguimos fazer alguma análise, não é uma análise perfeita, mas a gente consegue fazer alguma análise no indivíduo quando ele é adulto, a gente começa a conhecer a sua história da infância. Vou dar um exemplo assim, simples. Conheci uma vez um rapaz que estava com seus 18, 19 anos, então não é uma criança. Está até em formação ainda, pela idade, mas não era uma criança. Os amigos dele estavam jogando videogame juntos, todo mundo junto, e ele perdeu. E o videogame era dele. O que ele fez? Desligou tudo, pegou, acabou a brincadeira. Acabou. Eu conheci o jovem, conheci a família e penso assim, a maneira como foi criado, sempre com sim, sim, sim o tempo todo, nunca não, não, não. Os amigos então ganham, não sabem o que é frustrar. Não, é meu, não quero mais. E a gente consegue fazer algum tipo de avaliação. Não é uma avaliação 100% precisa, a gente vai errar. Mas dá para entender um pouquinho. Embora não diga tudo, diz muita coisa. O que foi aprendido, então, nessa fase da formação, que é a mensagem do texto, dificilmente será abandonado na fase adulta. Seja bons hábitos,
sejam maus hábitos, sejam conceitos corretos ou conceitos errados, seja a cosmovisão bíblica ou a cosmovisão pagã. A pergunta que eu quero deixar aqui nessa noite, para você que é pai. Os seus filhos ainda não saíram de casa, não são adultos, não se casaram ainda. Está nesse período ainda, da formação. Vocês têm assumido o papel da educação deles. E qual é a cosmovisão que vocês têm ensinado a eles? Ensina a criança no caminho em que deve andar. Qual é esse caminho? Qual é o conteúdo? O que você tem ensinado aos seus filhos? Mas não é só para pai. Que os nossos filhos estudam, fazem natação, futebol, música, inglês, espanhol, balé, tanta coisa. Os meninos estudam outros cursos, enfim. Estão diante de telas. O que eles têm aprendido? Mas a minha pergunta é para você que está aqui. Você que, além de ser pai, você está numa posição de mestre de crianças, adolescentes e jovens. Vamos falar da nossa casa ou um pouquinho fora? Você que é professor de escola dominical, ou professor em escola, fora do contexto da igreja, você que lidera algum tipo de departamento infantil, de adolescente, de jovem, você que se coloca nessa posição de autoridade sobre eles. Minha pergunta é essa. Você tem instruído, ensinado essa criança, usando a expressão do texto, em qual cosmovisão? Porque estar na igreja presbiteriana não significa necessariamente ter uma cosmovisão cristã consolidada, como a gente já viu aqui. Já fizemos essa crítica nos estudos passados. Chamando a sua atenção aqui hoje, nós estamos dentro disso aqui. De alguma forma, nós nos colocamos numa posição daquele que ensina. Essa turma que está nessa fase de formação que ainda depende. Se eu sou pai, o que eu tenho ensinado? Se eu sou um parceiro da família, o que eu tenho ensinado? Se nós não levarmos em consideração isso, aquilo que está sendo ensinado vai enraizar. E ainda quando for velho, não se desviará dele. E aí, choraremos. Ficaremos desesperados. Como é que eu vou viver no mundo em que tantos mestres se colocam na vida dos meus filhos, que ensinam aquilo que não é a verdade? Como eu vou viver em paz com isso? Talvez a pergunta é: como você vai viver em paz se você que é pai não está ensinando a verdade ao seu filho? Eu quero orar por você aí nessa noite. Eu disse que nós vamos começar e não terminar. Nós vamos seguir conversando sobre isso, dando algumas respostas, trazendo algumas possíveis soluções, levantando algumas situações difíceis que nós vamos enfrentar como pais e precisamos viver aqui nesse mundo de maneira piedosa. Pais piedosos, mestres piedosos, homens e mulheres piedosos em um mundo de piedade. E aqui nós estamos voltando os nossos olhos para aqueles que estão sendo forjados, formados, que dependem de nós para que os auxiliemos a equilibrar suas emoções, auxiliemos a ter uma direção para a vida, de escolhas, sejam escolhas profissionais e qualquer outro tipo de escolha. Nós temos uma força muito grande para fazer o bem ou para fazer o mal. Ensina a criança no caminho que deve andar, e ainda quando for velho, jamais se desviará dele. Vamos colocar em pé, irmãos, vamos orar. Senhor, primeiramente pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós. Tantas vezes como pais, não paramos para pensar
na força que é a educação, na força que é a missão que o Senhor colocou em nossas mãos a partir do momento que o Senhor nos deu filhos. Quantos de nós temos negligenciado, não temos parado para pensar, não temos cumprido a nossa missão segundo a tua palavra? Tenha misericórdia de nós, porque os nossos filhos têm sido marcados por aquilo que nós temos ensinado, e muitas vezes não é o Senhor que nós temos ensinado, não é sobre o Senhor. Tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia de nós, que influenciamos os filhos dos outros. Quando eles estão na sala de aula, estão em reuniões, e nós pegamos a palavra, abrimos e falamos alguma coisa, ou mesmo quando nós estamos sentados em algum momento informal e conversamos com eles, ou mesmo quando eles nos observam, tem misericórdia de nós, porque tantas vezes temos, a Deus, prejudicado a educação dos filhos dos outros, porque temos sido mestres ruins, temos sido pessoas que não apontam a verdade, mas mostram que o caminho correto é o da mentira, é o da cosmovisão pagã. Tem misericórdia de nós. Desperte-nos aqui nessa noite, para que começamos a pensar seriamente sobre isso. E nos ajude a encontrar um caminho melhor, segundo a tua palavra, para que todos nós consigamos contribuir positivamente na vida daqueles que estão em formação. Precisamos deles. Eles precisam de nós. Todos nós precisamos do Senhor, em nome de Jesus. Amém.